Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Lima, boa noite, seja bem-vindo à primeira aula da Semana do Lucro Real. Eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês que fizeram as inscrições para essa semana que promete ter muita prática com o lucro real. Nós vamos a todo instante trazer a seguinte premissa: é possível ter prática sem ter experiência com o lucro real. Marcos, eu nunca trabalhei com esse regime tributário, eu sei que é extremamente importante, sobretudo para reduzir carga tributária, mas eu não consigo, porque eu nunca tive experiência com empresas nesse regime tributário. Eu vou trazer toda a minha experiência para você, vou trazer todo o meu trabalho com empresas do lucro real, vou trazer toda a expertise de mercado desses últimos 10 anos com o lucro real para que você possa utilizar de maneira metodológica, de maneira didática, fácil, sem muita enrolação, sem muita complexidade. A gente vai trazer pontos fundamentais do processo prático do lucro real. De novo, premissa básica: é possível ter prática sem ter experiência com o lucro real, beleza? Então, quero dar primeiramente as boas-vindas. Vamos aproveitar, serão 4 aulas de muito conteúdo técnico. Deixa eu te dizer, sem enrolação a gente vai para a prática. Nós vamos entender uma estruturação, nós vamos entender um balancete, nós vamos entender como apurar o lucro real, como interpretar as contas de dentro de um balancete para poder fazer a apuração do lucro real. Marcos, eu não tenho contabilidade, o que é que eu faço? Como é que eu vou desenvolver isso? Eu vou te dar muitas dicas para que a gente possa implantar um processo contábil. E a gente tem diversas formas de trazer dados para dentro do lucro real e assim desenvolver bem a estruturação para fins de redução de custo tributário. Essa é a nossa pauta Semana do Lucro Real. Nós vamos trazer muito conteúdo nesse sentido. Quero agradecer de coração sua disponibilidade e vamos embora. Vamos lá, vamos trazer muito conteúdo, beleza? Eu vou agora transitar a cena, vou pedir para a minha equipe fazer essa transição, onde nós vamos começar a visualizar o mapa mental da nossa primeira aula, e aí a gente vai para a prática logo depois, né? Nós vamos ver uma planilha, e aí a gente vai ficar fazendo um meio termo entre planilha e DRE, e a gente vai entender como é que funciona ao longo da nossa aula. Combinado? Então vamos lá, vamos para a prática, onde nós vamos desenvolver. Não sei se vocês já estão conseguindo ver, eu acredito que sim. Aqui do lado está aparecendo o mapa mental, e agora a gente vai trabalhar esse mapa mental que você está conseguindo visualizar. Eu quero dar inicialmente as boas-vindas para na Semana do Lucro Real. Essas boas-vindas, eu vou separar ela em 3 grandes etapas, né? Semana do Lucro Real, vou dizer o que é a Semana do Lucro Real, qual é o formato do evento, quais são os materiais que você tem à disposição. Bom, a Semana do Lucro Real, ela foi pensada por mim, por toda a equipe, pelo professor Felipe Guerra, que coordena todos os projetos. A gente sempre pensou no seguinte: poxa, nós precisamos levar um conteúdo gratuito, nós precisamos levar um conteúdo prático, mas para muita gente que não tem experiência com o regime tributário. E, portanto, isso é um pouco difícil, né? Porque a gente sabe que existem complexidades nesse regime tributário, existem informações complexas nesse processo. Então, a Semana do Lucro Real veio para trazer a prática para aquelas pessoas, para aqueles profissionais que não têm experiência e trazer a forma simples de transformar a informação nas empresas do lucro real. Beleza? Qual vai ser o formato do evento, professor? Como é que isso vai funcionar? Como é que a gente vai trabalhar? Vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ter a primeira aula, começamos hoje, onde eu vou trabalhar com você as 5 etapas, né, para entender o lucro real. E aí você vai ver que são 5 etapas práticas e a gente vai difundir essas 5 etapas exatamente no aspecto relacionado à prática mesmo. De novo, sem que você tenha necessidade de experiência. E aí nós vamos entender a prática para calcular o lucro real e apurar o imposto de renda e a CSLL, tá? Agora, depois de entender essa prática, inclusive, né, que nós vamos desenvolver aqui, com um aspecto bem prático, analisando o balancete, analisando uma estrutura de demonstração de resultado do exercício, nós vamos para a nossa terceira aula, que vai ser a reforma tributária conforme o que é que promete na reforma tributária, o que é o que eu tenho na reforma tributária
para as empresas do lucro real, beleza? Bom, o que é que a gente tem, né? Na quarta aula nós temos também o encerramento da semana do lucro real, onde você vai conhecer um programa de estudos para dominar o lucro real efetivamente. Você vai entender exatamente o processo de como se tornar um especialista em lucro real, beleza? Aqui do lado está aparecendo a minha tela, confirma aqui para a gente, me diz também de onde é que você está assistindo, aqui no bate-papo, ou até mesmo na plataforma que você está visualizando essa aula, qual o município que você está assistindo, se você já trabalha com lucro real. Lucro real na veia, vamos lá, vamos tracejar toda essa experiência para que a gente transforme exatamente essa prática numa experiência real, de fato, para que você fique preparado para receber empresas do lucro real, para que você fique preparado para trabalhar com empresas do lucro real, beleza? Marcos, tranquilo. Então, entendi que são 4 aulas, todas as aulas às 20 horas, seguidamente, né? Uma semana intensa de bastante conteúdo, onde nós vamos desenvolver várias etapas para processar o lucro real efetivamente. E nessa estruturação, nós vamos entender também os materiais, né? Eu sempre trago materiais dentro do nosso do Instagram, então se você ainda não me segue, @prof.marcoslima, lá eu vou trazer, já trago bastante conteúdo, então a gente interage, fica ligado lá no nosso Instagram. E eu com a minha frase célebre, que é: a contabilidade é linda, tá? A gente sempre trabalha essa perspectiva de que valorize a contabilidade, traga informações sobre a contabilidade para que a gente consiga desenvolver mais ainda um conteúdo técnico e um conteúdo profundo. Beleza, pessoal? Essa é a estrutura do nosso evento, são 4 aulas para que a gente possa se desenvolver dentro de um processo extremamente prático, tá? Olha só, esse desenvolvimento da contabilidade é linda, né? Esse movimento da contabilidade é linda, que eu quero empregar inclusive no aspecto do lucro real, ele é fundamental. Então, se você está ligado aqui na semana do lucro real, vamos fazer um movimento que eu sou lucro real. A gente vai fazer já um hashtag eu sou lucro real. Vou pedir até para minha equipe colocar aqui, ó, hashtag eu sou lucro real, beleza? Então fica ligado, hashtag eu sou lucro real, e vamos fazer esse movimento aqui no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais que você entenda que seja necessário, beleza? Vamos embora, vamos lá. Vamos agora para a promessa. Eu vou te prometer aspectos importantes, né? Que a busca pelo conhecimento certo, ele traz mais resultados. E quando eu entendo que eu vou buscar um conhecimento mais lapidado, um conhecimento mais focado naquele conteúdo que eu preciso para o meu desenvolvimento, que eu preciso para transformar isso em rentabilidade, para monetizar isso. Quando eu preciso saber exatamente que eu preciso entender sobre empresas do lucro real e eu busco esse conhecimento certo, eu gero mais resultados. Isso aconteceu comigo no passado, por exemplo, eu comprava livros e mais livros sempre de maneira focada, para que eu conseguisse desenvolver aquele conteúdo de maneira assertiva. E aí, o que é que aconteceu? Eu vou conseguir fazer com que eu elimine a insegurança. Então, é inacreditável, pessoal, como a eliminação da insegurança num processo de conversa com o cliente, num processo de conversa com o seu gestor, num processo de conversa com outros colegas contadores. Apesar de que você sabe que o lucro real é interessante, mas você nunca trabalhou com ele, então como é que eu elimino a insegurança? Com o conhecimento certo. E aí eu consigo ter mais resultados e elimino a insegurança de tratar sobre determinados conteúdos. E eu vou conseguir fazer com que eleve os ganhos. Ou seja, se eu tenho um conhecimento certo, eu vou conseguir aplicar isso no meu processo real de aprendizagem, no meu processo real de aplicação. Portanto, eu vou conseguir elevar os ganhos com o conhecimento certo. Eu vou conseguir elevar os honorários com o conhecimento certo. Porque eu posso exatamente vender essa possibilidade para os meus clientes de que o lucro real é uma das grandes saídas. E eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir com todas as obrigações estando no lucro real. Uma contabilidade assertiva, um processo assertivo e tudo mais. E aí você consegue ir para um outro patamar enquanto profissional. Marcos, isso não quer dizer que eu só trabalhando com empresas do Simples eu esteja num patamar diferente. De maneira nenhuma, tá?
Você vai para um outro patamar em que você pode cobrar mais honorários, você pode trabalhar mais fortemente em aspectos técnicos. Então, eu tenho um trabalho forte sempre nessa pegada, sempre nessa informação, que eu gosto de fazer e direcionar um conhecimento necessário. Né? Eu não preciso ficar enrolando esse conteúdo para poder chegar no conhecimento necessário. Beleza? Então, conhecimento certo gera mais resultados. E aí, eu desenvolvi com toda a equipe um método e uma estratégia adequada para a gente poder estudar sobre o lucro real. E esse método e estratégia a gente desenvolve da seguinte forma. De novo, a premissa básica: é possível adquirir prática sem ter experiência. É possível adquirir prática sem ter experiência. Ser referência no lucro real na sua região, no seu meio entre profissionais, você trabalhar com empresas do lucro real é fundamental nesse sentido. Porque se você trabalha com empresas do lucro real e passa a ser referência, você consegue aplicar estratégias de busca de clientes, de adequação de momentos, de adequação de estrutura de resultado, de entender processos contábeis, tá? E eu vou aumentar as possibilidades de conquistar clientes que estão no lucro real, ou levar os meus clientes, né, que estão no simples ou presumido para o lucro real. Eu consigo dar soluções mais direcionadas no ambiente tributário. E isso, pessoal, é fundamental. Fundamental. Beleza? Então, métodos mais estratégia adequada, eu vou gerar, portanto, a necessidade de impulsionar aí a conquista de clientes ou de transitar os meus clientes que estão no simples ou presumido para esse regime tributário tão esperado, né, que é o lucro real. Beleza. Entendi que o professor Marcos está prometendo exatamente trazer um conhecimento certo, trazer um método e uma estratégia adequada. É isso aí. Então, se eu consigo entender um método e uma estratégia adequada, aí eu estou caminhando para ser, de fato, né, um especialista em lucro real. E ser, de fato, um especialista em lucro real denota algumas características, tá? Eu sempre trabalho a vertente de que ser um especialista em lucro real é mais voltado para aspectos, né, de que eu preciso também entender de contabilidade. Mas eu posso entender de contabilidade e eu preciso de conhecimento voltado para a apuração do imposto de renda e da CSLL, mas eu nunca trabalhei com lucro real, Marcos. Então o que é que eu faço? Vamos ser um especialista em lucro real. Vamos buscar o conhecimento certo, com a estratégia adequada, com um método adequado. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Seguinte, a grande verdade sobre ser um especialista em lucro real é exatamente entender de contabilidade, tá? Esse é um ponto, pessoal, que eu costumo trazer sempre para os alunos, para os parceiros, de que entender contabilidade sempre vai ser dentro de uma vertente de que eu não consigo fazer, até porque a obrigatoriedade para as empresas do lucro real é a necessidade de ter contabilidade. Eu não consigo estruturar uma apuração do lucro real sem ter contabilidade, não preciso entender, tá? E nesse entendimento do lucro, da contabilidade, eu passo a ter que entender ativo, passivo, método das partidas dobradas, lei 6.404. Mas isso tudo eu consigo embalar num modelo para você de forma prática, tá? De forma direcionada. Tudo bem? E quando eu consigo ter esse entendimento da contabilidade, eu começo a perceber ou o mercado de trabalho que me dá oportunidades nesse sentido, ou a possibilidade de aumentar os meus honorários, como a gente já viu. A possibilidade, por exemplo, no mercado de trabalho. Eu tenho situações em que o mercado de trabalho oferece hoje remunerações entre 3 mil a 7 mil reais. E eu te digo mais, eu tenho duas formas, inclusive, hoje. Ou você consegue um emprego, né? Você consegue até mesmo oportunidades presencialmente ou até mesmo de forma remota. A gente tem diversos exemplos de forma remota, sendo contratado em todo o país. Eu recebo diversas vagas constantemente em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Fortaleza, de forma remota, com bons salários, mas que precisa de um conhecimento no lucro real. E muitas vezes você não está preparado para isso porque você não tem a devida experiência. E é o que eu te digo,
é possível ter prática sem ter experiência. E é o que a gente bate sempre nessa tecla, beleza? Marcos, show de bola. Então vamos entender aqui a título de honorários. Eu tenho um escritório de contabilidade e eu preciso aumentar os honorários de empresas que são do Simples e têm potencial para ir para o lucro real e, consequentemente, eu vou aumentar os honorários. Nós temos casos de empresas no lucro real em que nós cobramos entre R$2.000 e R$10.000. Obviamente que vai depender da estrutura, mas a gente sempre vai trabalhar com empresas do lucro real de, no mínimo, uma cobrança de R$2.000. Só que, obviamente, eu vou refletir nesse honorário um pouquinho mais elevado com o reflexo da redução de custo tributário. É isso que eu vou trazer para o meu cliente. É isso que eu vou trazer de possibilidade. Eu preciso trazer de possibilidade a vertente de redução de custo tributário. Tá? Onde eu tenho um faturamento da empresa envolvida, né, junto com um processo de movimentação e uma possibilidade de automação, né, onde eu consigo fazer todo um processo de automação de maneira inicial, de maneira introdutória, trazendo uma movimentação, focando no faturamento para que eu consiga fazer um desenvolvimento adequado, e os honorários ele vai ter reflexo direto quando você começar a trabalhar com empresas do lucro real. Marcos, mas eu quero mesmo trabalhar com ticket médio, né, com valores de honorários entre R$300 e R$500 e não quero ter trabalho, porque eu trabalho com empresas do Simples. Então vou te dizer logo, o teu lugar não é aqui. Aqui a gente vai fazer com que o teu potencial de conhecimento ele faça com que os teus honorários elevem. E aqui é um tratamento muito mais personalizado. Então assim, se você não quer ter trabalho, semana do lucro real não é para você. Marcos, eu quero ter o conhecimento para poder melhorar a minha relação com o cliente e dar essas soluções. O lucro real é uma das soluções. Semana do lucro real é para você. Então, fica comigo até quinta-feira para que eu possa te dizer exatamente como você vai fazer, quais são os passos, inclusive com a experiência matemática, né? Com a prática matemática da coisa, que é o mais interessante e o mais lindo do processo. Beleza? Bom, visto isso, entendemos aqui que o grande desafio, né, a grande verdade sobre ser um especialista no lucro real é exatamente esse processo. Mas o que eu vou te contar agora, e aí eu vou te contar aqui até de maneira mais direta, que eu quero olhar aqui nos teus olhos, né, para entender especificamente o que é que a gente vai conversar sobre ser um especialista no lucro real. Eu quero te dizer que eu vim de escola pública, eu sou um profissional da área técnica, contador, estudo, sou especialista em auditoria, busco conhecimento, mas eu vim de escola pública. Eu vim para trabalhar exatamente uma vertente em que eu conseguisse pagar minhas contas. Então, eu vim de escola pública, trabalhei em chão de fábrica, onde eu precisei entender a matemática mais profundamente para chegar até um departamento de contabilidade. Eu gostava muito de matemática, ainda gosto, sou fãzaço de matemática, estudo matemática ainda, tecnologia aliada à matemática e à contabilidade. E aí eu percebi que o departamento contábil era um negócio que eu conseguia alavancar. Então eu fui para o departamento contábil nessa fábrica e consegui desenvolver, né, um conhecimento mais contábil, mais fiscal na época. E aí eu comecei a buscar uma experiência técnica, né? Eu era um menor aprendiz na época, não fazia faculdade, descobri a contabilidade naquele momento e depois pleiteei passar numa universidade pública. Passei numa universidade pública, entrei, estudei muito, só que eu precisava de experiência. E aí logo nos 2 primeiros semestres eu busquei a experiência junto em empresas que poderiam me dar formas de entender a prática. O que foi que aconteceu? Eu fui, busquei e encontrei a oportunidade de trabalhar com empresas do lucro real. Então, o que foi que eu fui? Aprendi logo diretamente a escrituração contábil para as empresas do lucro real. E aí eu fui trabalhando, entendendo, escriturava caixas e mais caixas, até que eu chegava ao momento que eu dizia o seguinte: poxa, eu vou escriturar isso, eu vou trabalhar assim, mas eu preciso entender, preciso buscar esse conhecimento mais profundo, mas entendendo a essência, né? E aí eu comecei a
entender de fato a essência da apuração. Eu fui aprender de fato como é que eu fazia essa apuração de maneira eficiente, na sua essência. E aí eu montava apurações e mais apurações, e aí naquele momento, estudante ainda, eu começava a gerenciar mais de 10 empresas ao mesmo tempo do lucro real, e chegava a um pico em determinado momento na minha carreira que eu estava gerenciando mais de 50 empresas ao mesmo tempo do lucro real. Saí de estagiário, assistente, auxiliar, analista, supervisor, coordenador, cheguei à diretoria, também trabalhando com empresas do lucro real. Trabalhei com empresas do simples, empresas do lucro presumido, mas minha paixão sempre foi trabalhar com empresas do lucro real. Então, assim, nessa vertente, né, nesse trabalho efetivo de construir uma carreira, eu vi que aquele modelo de empresas era um modelo que tinha muita carência. Carência em que sentido? Muita gente não se interessava por aquele modelo. E aí eu fui trabalhar para que eu pudesse me desenvolver com aquele modelo. E eu vejo hoje que ainda continua uma grande carência e eu me sinto na responsabilidade de trazer um conteúdo voltado para esse tipo de empresa, para essas empresas que estão voltadas para o lucro real. Então, eu quero voltar aqui para a promessa, né? Nós estamos aqui fixando um elo de que nós vamos terminar a semana do lucro real, onde eu vou trazer toda a minha experiência para você e você vai capturar todas essas informações. Beleza? Então é isso, a minha ideia, né, de desenvolvimento profissional para que você possa entender que o lucro real é fundamental. Fundamental. Bom, pessoal, pois bem, o que é que nós temos aqui? Vamos voltar aqui para a prática, né, para o nosso mapa mental. Nós já falamos sobre as boas-vindas, como é que funciona, né, a semana do lucro real, qual é a promessa efetiva, né, qual é o grande diferencial em ser um especialista em lucro real. Te contei a minha história, eu sou contador, para quem não conhece, né, eu sou contador, especialista em auditoria, mestrando em administração, trabalho efetivamente com informações do lucro real a todo instante. Hoje eu lido com empresas do lucro real quase que todos os dias da minha semana, do meu mês, do meu ano, e adoro, gosto. Busco teses, hipóteses de recuperação de créditos tributários para as empresas do lucro real também. E aí eu estou aqui exatamente para trazer para você a prática, né? E aí a gente vai para a prática do lucro real, onde nós vamos desenvolver esses aspectos aqui, ó. Obrigatoriedade da escrituração contábil, na nossa primeira aula, tá? Nós vamos relembrar alguns conceitos importantes e a gente vai ver aquelas 5 etapas, né, do lucro real, onde nós vamos precisar entender sobre o lucro real de fato. Mas entenda bem, eu não estou aqui exatamente ainda para fazer cálculo matemático, mas eu vou mostrar para você como eu chego ao cálculo matemático na aula de hoje. Na aula de amanhã você vai ver um negócio mais diferente, onde a gente vai analisar uma demonstração de resultado do exercício, um balancete, né, uma estruturação do lucro real numa planilha mais rebuscada, e aí eu prometo que não vou ser complexo com você, não vou usar termos difíceis, eu vou trazer informações importantes para o seu desenvolvimento. Combinado? E aí, quando a gente fala de obrigatoriedade da escrituração contábil, eu sempre trago essa informação, que é uma informação extremamente importante. Eu defendo que todas as empresas mantenham escrituração contábil. Essa é a minha defesa. Um dos meus maiores sonhos, eu sei que eu não posso nem falar isso em voz alta, é que toda empresa do Simples Nacional fosse obrigada ao SPED contábil, como é o caso das empresas do lucro real e algumas empresas do lucro presumido. Mas assim, a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que existem dificuldades. Então, eu defendo a escrituração contábil como principal forma de tomada de decisão, né? Como principal fonte de tomada de decisão. Mas a gente sabe das dificuldades. E a principal dificuldade no momento da obrigatoriedade é dizer para as empresas que querem ir para o lucro real que precisam organizar seus processos financeiros, principalmente. Manter um contas a pagar, manter um contas a receber, dentro de aspectos históricos, fazer uma conciliação bancária, ter um sistema minimamente controlado, ter registros, ter dados, ter controle, ter estruturação básica.
Eu não preciso despender muito tempo para fazer esse tipo de organização, basta eu ter um conhecimento mínimo. Então eu, contador, quando eu chamo, né, a empresa para dizer que ela pode ir para o lucro real, mas quando não pode eu também sou muito sincero, mas quando eu vejo que ela pode ir para o lucro real, mas eu vejo que ainda há uma desorganização estrutural para fins de escrituração contábil, eu sou muito sincero. Nós precisamos primeiro organizar a sua casa a nível de processos financeiros para depois a gente ir para o lucro real. Marcos, eu estou com o meu estoque bagunçado, eu tenho 3 empresas onde os estoques estão se misturando. O que é que a gente faz? Não, a gente vai organizar primeiro para depois ir para o lucro real. Primeiro a gente precisa fazer uma devida organização. E é esse momento, pessoal, que eu preciso dizer para você que primeiro organize a casa. E eu vou te ajudar a organizar essa casa, tá? E essa organização, ela passa exatamente pelo conhecimento certo. Não adianta você começar desenfreadamente o trabalho no lucro real sem o conhecimento certo. Portanto, a obrigatoriedade da escrituração, você tem um ponto de vista legal, mas você também tem um ponto de vista em que é necessário um entendimento organizacional, tá? Para a gente avançar no quesito contabilidade, eu preciso que você relembre alguns conceitos. O conceito de estrutura patrimonial, tá? Esse conceito de estrutura patrimonial em que eu tenho ativos, passivos e patrimônio líquido. Eu também tenho o conceito, por exemplo, de estrutura do resultado contábil, onde eu tenho receitas, custos e despesas. Eu preciso minimamente desse conhecimento para poder avançar no lucro real, porque senão eu não consigo avançar de forma nenhuma no lucro real. Então, preciso do conhecimento de estrutura patrimonial, de ativo, passivo e patrimônio líquido. Pessoal, é um ponto importante. Já fiz diversos trabalhos, né, freela, onde eu prestava serviço para que as empresas e escritórios de contabilidade se adaptassem ao lucro real, ou para receber empresas do lucro real, que é um mercado muito bom. E você consegue, com esses conceitos básicos, também ter esse direcionamento de uma estrutura patrimonial, de uma estrutura de resultado, de um sistema contábil bem interligado, né? Feito aí diversas integrações para que você busque dados, beleza? Então, relembrando esses conceitos, a gente consegue entrar no que nós definitivamente precisamos para o lucro real, que aí eu chamo de 5 passos para entender o lucro real em definitivo nesse primeiro momento. Primeiro, entender contabilidade a nível de estrutura. E essa contabilidade a nível de estrutura, nós efetivamente trabalhamos no ponto de vista em que eu preciso entender exatamente a estrutura patrimonial, exatamente a estrutura de resultado. Porque se eu não conheço e não entendo a estrutura patrimonial e nem a estrutura de resultado, eu não consigo desenvolver um balancete, pelo menos, né? Um demonstrativo contábil para esse desenvolvimento. Beleza, Marcos, entendi que eu preciso entender principalmente a estrutura de resultado, que é o que vai influenciar diretamente na apuração do meu lucro real. Tá, entendi. Mas eu preciso também, depois de entender essa estrutura de resultado, entender quais as despesas são úteis para o lucro real. Porque nem todas as despesas serão úteis. Na verdade, eu digo que a gente vai trabalhar aqui em 2 fases. Já eu vou explicar como é que isso funciona, né? A fase contábil societária e a fase contábil tributária. Não são 2 contabilidades, não existe esse negócio de 2 contabilidades. É uma contabilidade, mas com ajustes. Por isso que eu trabalho 2 vertentes no item 2 e 3. Despesas que são úteis para a apuração do lucro real e despesas que são úteis, que não são úteis. E receitas que são úteis para a apuração do lucro real. Tá? Então, primeiro, inclusive, quando a gente for analisar uma DRE, um balancete aberto de resultado, a gente vai entender as despesas que podem ser dedutíveis ou indedutíveis. Os elementos que fazem com que essas despesas sejam dedutíveis e sejam indedutíveis, tá? E as receitas que sejam aceitas ou não aceitas pelo fisco. E aí, eu entendo uma estrutura de resultado, entendo as despesas, entendo as receitas. Primeiro eu entendo a estrutura, depois eu entendo profundamente as despesas, depois eu entendo profundamente as receitas. E aí eu vou entender a sistemática de apuração, é o que eu vou passar para uma segunda fase nesse entendimento, que é a sistemática da apuração, olhando no ponto de vista de adições, exclusões
e compensações. E essas adições, exclusões e compensações são estipuladas agora no ambiente fiscal, né? São com base nas ideias e regras fiscais. A gente vai ver lá na frente que eu tenho que analisar, por exemplo, o decreto 9.580, que é o regulamento do imposto de renda, ou até mesmo a IN 1700, que é uma instrução normativa tratando da apuração do imposto de renda. E aí a gente vai analisar esses dois pontos para poder se desenvolver. E por fim, o SPED-ECF para as empresas do lucro real. E aí a gente entende, né, que o SPED-ECF é de fundamental importância. Não tem como não falar, quando se fala em lucro real, de PIS e COFINS também, que é muito importante, que o PIS e COFINS vai analisar uma vertente de não cumulatividade, né, de débitos e créditos tributários, que faz diretamente parte do processo de redução de custo tributário, mas não é nosso escopo aqui operacional. Mas eu vou citar em determinados momentos. Então, esses são os 5 passos para se tornar um especialista em lucro real nesse momento, onde você entende a contabilidade estrutural, você entende quais são as despesas úteis para o lucro real, você entende quais são as receitas que são úteis para o lucro real, depois você vai entender adições, exclusões e compensações. E por fim, nós vamos para o SPED-ECF. Então, pessoal, eu te convido, né, exatamente para trazer uma atenção devida nessa aula, que é uma aula prática, que é uma aula de desenvolvimento técnico. E nesse momento nós vamos entender agora a estrutura, tá? A estrutura da contabilidade necessária para se desenvolver o lucro real. E aí eu vou separar essa estrutura em 2 fases, tá? Apesar de eu precisar desses 5 tópicos, nós vamos desenvolver aqui na semana do lucro real todos esses tópicos, eu preciso te apresentar uma estrutura. E aqui no material, eu deixei aqui para você, no material especificamente, uma planilha, onde essa planilha nós vamos desenvolver um entendimento, né, dessas fases, né, dessa estrutura de resultado, que é uma das grandes patamares aí da semana do processo do lucro real. E aí, essa planilha, eu vou te explicar exatamente a essência do lucro real nesse momento. Não tem como, e aí independe, tá, pessoal, de ser uma empresa que apura o lucro real no trimestre, uma empresa que apura o lucro real no ano, independe, tá? O que a gente vai fazer aqui é entender primeiro a estrutura, e isso é de fundamental importância, beleza? Então, vamos aqui para a gente poder desenvolver essa planilha nessa estrutura de resultado. Eu começo sempre na fase 1 analisando o seguinte ponto. Eu quero que você acompanhe comigo essa linha de raciocínio, tá? Então, olha só. Vamos analisar do ponto de vista de resultado, tá? O resultado é uma equação matemática em que ele é o resultado contábil, digamos assim. Eu não vou nem olhar para o resultado antes da apuração do imposto de renda. O resultado contábil, quando você analisa matematicamente, ele apresenta alguns elementos. Então, eu tenho um elemento da receita, eu tenho um elemento das deduções da receita bruta, eu tenho um elemento dos custos e tenho um elemento das despesas. Foi o que eu fiz aqui para facilitar a tua visão. Quanto mais receita a empresa tem, maior vai ser teu resultado. Por isso essa setinha para cima, tá? Quanto mais receita a empresa tem, maior vai ser teu resultado. Beleza. Quanto mais despesas de deduções da receita bruta eu tenho, que são necessariamente despesas tributárias, cancelamentos, etc. Então, deduções da receita bruta, menor vai ser o teu resultado. Ou seja, então o teu resultado tende a reduzir. Quanto mais custos, menor vai ser teu resultado. Então, eu sempre tenho uma relação inversamente proporcional nesses elementos. E quanto mais despesas eu tenho, menor vai ser teu resultado. Portanto, o resultado contábil, né, ele é um resultado que ele tem interferência total das receitas, aumentando, e de custos e despesas, reduzindo. Então, a fase 1 é propriamente no que se refere ao que nós chamamos de contabilidade efetiva, ou também como chamam de contabilidade societária, tá? Bom, analisando esse ponto de vista de contabilidade efetiva, né, registrando todos os fatos contábeis,
e eu faço lá débito, crédito, registro todos os fatos, né? Englobo todos esses fatos, eu tenho também que entender que esse resultado inicial, que é o resultado que está de vermelho aqui, né? Ele é um resultado que nós chamamos antes da apuração do IRPJ e CSLL. Nos livros, alguns chamam de LAIR. Eu gosto de chamar de RAIR, né? Porque o LAIR significa que eu posso ter lucro somente. E o RAIR significa que eu posso ter lucro ou prejuízo, né? Se eu tiver despesas e custos maiores do que receitas. Então eu tenho um resultado antes da apuração do imposto de renda e da CSLL, também apelidado de RAIR. Beleza. Marcos, partindo daí é que eu começo agora a desenvolver o lucro real. Até aqui nós desenvolvemos contabilidade. Até aqui eu desenvolvi com vocês informações contábeis, não há o que se discutir, tá? Agora nós passaremos a ter ajustes para a apuração do lucro real. Em cima desse resultado antes da apuração do imposto de renda e da CSLL, eu vou começar agora uma segunda fase, que é a fase agora do entendimento do decreto 9.580, da IN 1700, das regras fiscais. Até a fase 1 nós tínhamos regras contábeis, né? Normas brasileiras de contabilidade, CPCs, Lei 6.404, etc. Na fase 2 eu já passo a ter regras fiscais, onde eu vou começar com um resultado que foi oriundo de aspectos contábeis e vou começar a aplicar agora adições, exclusões e compensações. Por quê, Marcos? O que é que significa isso? Vamos lá. Primeiro, de maneira introdutória, é mais abrangente, tá? Mas para que eu não complique entendimentos. O que é uma adição, Marcos? Em regra, na fase 2 será adicionado ao cálculo toda despesa que o fisco não aceita. Toda despesa que o fisco não aceita, ou tecnicamente conhecida como despesa indedutível, deverá ser adicionada. Portanto, quanto mais despesa eu tenho, lembra aí, quanto mais despesa eu tenho, menor vai ser meu resultado. Olha para a fase 1. Quanto mais despesa eu tenho, menor vai ser meu resultado. Aí o fisco diz assim: ei, faz o seguinte, essa despesa eu não deixo tu reduzir como reduzido o resultado, porque eu não quero. O que é que acontece? Tirei a despesa lá do meu resultado, na fase 2, e aí meu resultado tende a aumentar. Por isso, esse processo de retirada de despesas não aceitas pelo fisco são tratadas como adições. Beleza, pessoal. Entendi que, em regra, né, existem exceções, existem outras situações, mas, em regra, adições são todas as despesas que não são aceitas pelo fisco. Marcos, pode ser outra coisa, pode ser despesas, pode ser receitas que o fisco quer que reconheça como receita, mas foi registrado patrimonialmente? Pode, mas eu não quero dificultar para você agora. Eu quero deixar algo mais simples e objetivo para o seu entendimento. Portanto, adições nesse momento são todas as despesas que não são aceitas pelo fisco. Existem outras situações, mas não cabe no momento, que eu quero que seja mais fácil para o seu entendimento. Beleza, Marcos. E o que é que são exclusões? Exclusão é o inverso. São todas as receitas que não são aceitas pelo fisco, que é muito difícil, né? Mas tudo bem. Então, o que é que quer dizer as receitas? Ora, quanto mais receita eu tenho, maior vai ser meu resultado. O fisco diz, tira essa receita aí, amigo, porque eu não quero. Opa, meu resultado cai. Esse processo de retirada de receita da fase 1 chama-se exclusão. Eu não estou mexendo na fase 1, eu estou ajustando a fase 1 e, portanto, cheguei à fase 2. Essa exclusão é tratada como receitas não aceitas pelo fisco. Adições, despesas não aceitas pelo fisco. Exclusões, receitas não aceitas pelo fisco. Marcos, mas eu posso ter uma despesa que não foi reconhecida como despesa
e, consequentemente, eu quero excluir? Pode, tranquilamente, sem problemas. Mas é algo complementar. Você tem que entender nesse momento que exclusões, em regra, são receitas não aceitas pelo fisco. Beleza. Existem coisas, existem adicionais nesse patamar, mas eu quero que nesse momento a gente entenda o básico. Tá, Marcos, entendi. E aí, a equação que eu tenho é o resultado antes da apuração do imposto de renda e da CSLL, mais as adições, menos as exclusões, eu cheguei a um tópico chamado resultado ajustado. Resultado ajustado. Esse resultado ajustado, ele pode sofrer um ajuste de compensação de prejuízo fiscal, que a gente vai tratar mais lá na frente ainda sobre ele, mas em regra, essa compensação de prejuízo fiscal é o fato de se eu tiver prejuízo no passado, eu consigo fazer devidas compensações para me satisfazer, ou seja, para reduzir o resultado inicialmente ajustado. E aí essa compensação de prejuízo fiscal tem regras, né? Regras que é de até 30% do resultado ajustado, se eu tiver saldo. Se for uma empresa do agronegócio, por exemplo, em alguns casos, ele pode compensar integralmente. Então, tem algumas regrinhas que tem que ser seguidas de acordo com o regulamento do imposto de renda e de acordo com a IN 1700. Resultado ajustado, tirei compensando o prejuízo que se eu tiver eventualmente, chego, portanto, ao que nós conhecemos como lucro real ou resultado tributável ou base de cálculo do imposto de renda e, dependendo do cenário, base de cálculo da CSLL. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fase 2 é puramente fiscal. Fase 2 é puramente tributário. Fase 1, eu apresento essas informações num negócio chamado SPED contábil, por exemplo. Fase 2, eu apresento num negócio chamado SPED ECF, por isso que ele está lá dentro dos 5 aspectos que nós falamos. Então, a fase 2 não tem contabilização, a fase 2 tem controle, a fase 2 tem apuração. A fase 1 é contabilização, mas na fase 2 não tem contabilizações. Não tem débito e crédito na fase 2, tá? Então, isso a gente vai ver mais profundamente. Beleza, então cheguei ao meu lucro real, que é um resultado tributável, ou seja, uma base de cálculo para encontrar o imposto de renda e a CSLL. Tranquilo, Marcos, entendi. Bom, visto isso, vamos trazer aqui um exemplo matemático, né, para a gente poder entender. Vamos supor que a empresa no período faturou R$1 milhão, tá? Então, teve um faturamento de 1 milhão, uma receita bruta de 1 milhão, e aí nós tivemos deduções da receita bruta, né? Ou seja, tributos e cancelamentos e outros mais sobre receita bruta de 250 mil. 250 mil. Beleza? Tivemos custos de 450 mil. Show. E tivemos, estou hipotético aqui, né? Numérico, né? E despesas de 350 mil. Beleza. Visto isso, vou até deixar itálico aqui para vocês verem que eu vou reduzir, né? Como é que vai ser meu resultado? Eu vou 1 milhão menos 250 mil menos 450 mil menos 350 mil. Então eu tenho, olha que interessante, um resultado negativo. Vou até melhorar essa visibilidade para ficar com o... Pronto, melhorou. Resultado negativo de 50 mil reais, pessoal. Então veja só, 50 mil reais. Ou seja, eu tive prejuízo contábil, pelo menos num primeiro momento. Mas, Marcos, por mais que você... Por isso que eu digo resultado, tá, pessoal? Eu não chamo de LAI, né, de lucro real. Por mais que eu tenha um prejuízo contábil nesse primeiro momento, eu preciso fazer os ajustes. Exatamente, eu preciso fazer ajuste. E aí, o fisco disse, ó, 40 mil das despesas, 40 não, vou botar aqui, 100 mil das despesas que você reconheceu e dos custos que você reconheceu, eu não aceito. E aí nós vamos ver essas regras amanhã,
mas de primeira instância eu posso te dizer que 100 mil dessas despesas eu não aceito. Então, despesas não aceitas pelo fisco deverão ser adicionadas. Beleza. Não tive nenhuma exclusão. O fisco disse que eu não tive nenhuma exclusão, segundo as regras do regulamento do imposto de renda. E aí eu chego ao seguinte: o meu resultado antes da apuração do imposto de renda, mais as adições, menos as exclusões. E aí eu chego ao que nós chamamos de resultado ajustado. Não tive nenhuma compensação fiscal de prejuízos, tá? Até para a gente facilitar o cálculo. Olha que interessante. Atenção. Do meu resultado ajustado, se eu não tive nenhuma compensação, eu tive um prejuízo contábil, mas fiscalmente eu tive um lucro. Eu posso ter, inclusive, a situação inversa, tá? Eu posso ter um lucro fiscal, um lucro contábil e mais um prejuízo fiscal. Isso pode acontecer sem dúvida nenhuma. E hoje tenho diversos casos aqui na minha mente em que eu poderia trazer para você, mas são muito complexos por hora. Você vai desvendar situações complexas durante a semana do lucro real, se Deus quiser. Então veja o seguinte, eu tive um resultado negativo, mas tive, portanto, um lucro positivo no aspecto tributável, real, fiscal. E esse cara aqui, ó, 50 mil, é o que nós chamamos de, vou trazer para cá, ó, base de cálculo do IRPJ e CSLL. Essa base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, nós vamos ver que nós vamos calcular o IRPJ, que vai ser igual a base de cálculo vezes 15%, tá? E aí a gente chama, pessoal, esse primeiro momento, né, de IRPJ normal. A gente tem um segundo aspecto que é o IRPJ adicional, que ele segue uma regra já pré-estabelecida, tá? Onde, se for trimestral principalmente, se a base de cálculo exceder, por exemplo, 60 mil reais, eu vou ter que multiplicar esse excesso em 10%. Então perceba que nesse período, pelo menos se tratando de uma ótica trimestral, eu não excedi 60 mil e, consequentemente, meu imposto de renda adicional passa a ser igual a zero. Por quê? Porque eu não tive um excesso de 60 mil. Eu só passo a calcular o adicional se eu tiver um valor relativamente acima de 60 mil num trimestre, por exemplo. O cálculo anual ele é um pouquinho diferente, mas também segue o mesmo princípio. E eu tenho um terceiro passo, que é a CSLL, que vai ser a base de cálculo vezes 9%. Tá? Então eu calculo o imposto de renda e calculo a CSLL nessa base de vínculo cálculo matemático. Beleza, Marcos, entendi. Obviamente que vão existir casos e mais casos, né, de exceções em que a base de cálculo do imposto de renda é diferente da base de cálculo da CSLL, porque nós vamos ter adições, despesas que são aceitas para o imposto de renda e que não são aceitas para a CSLL, mas são casos de exceções. Eu sempre gosto de tratar como exceção, porque é bem exceção mesmo. Mas você tem um cenário que 95% dos casos eu tenho equivalente, imposto de renda e CSLL. Portanto, para entender lucro real, basicamente é entender como eu vou calcular a base de cálculo para o IRPJ e a CSLL, seja trimestralmente, seja anualmente. Tudo bem? Beleza, Marcos, entendi como é que funciona esse negócio. E agora, o que é que a gente vai fazer? Agora, entendido a estruturação, nós vamos trabalhar e voltar aqui para o nosso mapa mental, certo? Onde nós temos aqui o seguinte, entendemos que a prática do lucro real segue essa vertente. Agora a gente chega ao fim da nossa primeira aula, tá? A nível de estruturação. Nós vimos como é que funciona a semana do lucro real, quais foram as promessas, quais são os tópicos de especialista. Eu deixei, inclusive, pessoal,
para você, já como material, um material extremamente prático que nós vamos ver na próxima aula. Vou até te mostrar aqui, ó, quando você baixa, né, esse material, você já tem aí um caso prático do lucro real, onde nós temos essas informações aqui. Olha só, eu tenho 3 arquivos em que você tem um balanço, uma DRE e uma planilha do lucro real trimestral. Esse balanço, essa DRE vai ser utilizada pela gente. Então, por exemplo, a DRE, temos um demonstrativo do resultado em que nós vamos analisar um trimestre ou vários trimestres, interpretando as contas e como é que elas funcionam a título de ajustes. Então, a gente tem aqui a primeira fase e nós vamos levar essa primeira fase para dentro de uma planilha do lucro real, que eu vou te dizer aqui, ó, essa planilha do lucro real está fenomenal. A gente vai entender exatamente como é que funciona essa planilha do lucro real, tá? De maneira prática, ó, a etapa 1, a etapa 2, como é que é o cálculo. Nós vamos ver o funcionamento, vamos ver o rascunho desse resultado para entender exatamente o cálculo do lucro real. Então, já está disponível para você, você já pode baixar esse material para você ir tentando fazer sozinho e amanhã nós vamos desenvolver juntos. Prática, prática e mais prática. Muita prática na veia para falar sobre o lucro real. Então já deixa preparado, se possível, imprime o material. Eu gosto de imprimir o material sempre para que a gente possa transformar esse conteúdo da melhor forma possível, de maneira prática. Beleza? Bom, pessoal, chegamos agora ao nosso modelo de encerramento. Então, eu sei que muitas vezes a gente fica aí ansioso para poder fazer o processo técnico, mas é isso. O lucro real ele segue essa vertente. Eu vou pedir agora que você coloque hashtag #SouLucroReal, hashtag #SouLucroReal. Vou até pedir para a minha equipe colocar aqui embaixo, hashtag #SouLucroReal. Se você ainda não me segue, @prof.marcoslima, a gente está trazendo muito conteúdo técnico, live toda semana, na Semana do Lucro Real, durante toda essa semana, em todos os meus canais, nós vamos falar só de lucro real. Valeu, pessoal, tudo de bom, até mais, boa noite, tchau, tchau.